Olá, eu sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. É um relato antigo, já tem bastante tempo já, deve ter uns 10 anos aproximadamente. Mas que até hoje eu tenho muito claro e nítido os detalhes dessa experiência. Uma experiência que me chamou a atenção porque em parte foi projetiva, eu estive no ambiente, e uma parte, ao me sintonizar com aquele ambiente, chegou pela clarividência. E as emoções que eu captei pela clarividência foram muito fortes, foram mais fortes do que estar projetado naquele ambiente. Este ambiente, no primeiro momento que eu estive lá, me lembrava uma roça, sem qualquer tipo de tecnologia, as casas feitas do que eles encontraram naquele ambiente, nada tecnológico, nenhuma luz, as casas bem humildes, muito morro, parecia ser aquelas estradas de chão batido com aquelas pedras soltando. Caminhei pelo bairro. Neste momento eu manifestei a vontade de entrar dentro de uma daquelas casas que eram redondas e parecia aquelas casas feitas de barro com bambu. A maioria, grande parte daquelas construções era em círculo. Andei pelo local, pude ver algumas consciências querendo me assediar, querendo me induzir a acreditar em alguma coisa, mas eu mantive o foco. Caminhei pelo aquele local, assim, observando que era uma tristeza, era possível sentir, só de lembrar, o meu cardíaco se expandiu de uma forma que me lembra muito a tristeza. Por este motivo, aquele local é um local que eu considero de transição. Ele te mostra o que você se transformou e te possibilita sair dali. Mas o pior eu captei pela clarividência depois, ao chegar, ao analisar essa experiência, que era muito simples. Eu achei que nem merecia um relato. Desse tipo, tenho centenas, mas a maioria eu nem relato, só aquelas que me chamam assim, a atenção por algum detalhe. Esta eu fiz em livro, de uma forma muito mais completa, muito mais detalhada. Eu vou disponibilizar no futuro esse livro de forma gratuita para download aqui no canal. Mas pela clarividência chegou algo bem assustador. Enquanto eu estava projetado, eu olhei para aquelas casas e manifestei a vontade de entrar, mas não consegui. Foi uma vontade que foi aparentemente bloqueada. Mas pela clarividência eu pude observar como que era o comportamento dentro daquelas consciências e o porquê aquelas casas eram tão baixas e tão apertadas. Eu pude sentir a pior escuridão que alguém pode sentir dentro daquelas casas. Eu captei pela clarividência. Como eu disse, tenho vários relatos aqui onde eu pude observar essa dimensão chamada de umbral em muitas e muitas experiências através da clarividência, onde a minha consciência era deslocada para vivenciar determinadas experiências. A minha consciência foi para uma dessas casas à noite e pude observar um grupo de consciência se abraçando como se estivesse com medo, muito medo. E eu pude sentir aquela escuridão que estava lá fora penetrando os corpos das pessoas e atravessando a parede como se estivesse penetrando as pessoas em um medo muito intenso, muito mais desesperador, o medo ao sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo. Era um medo desesperador, tanto que eles se abraçavam, mas não conseguiam enxergar. Ninguém conseguia se enxergar. Parecia que estavam sendo lançados em um buraco, em uma escuridão, onde você perdia a noção do seu próprio corpo, do seu próprio veículo. Era muito desesperador e por isso que eu entendia que as casas eram pequenas, baixas. Eles se amontoavam dentro daquelas casas e passavam aquele período de escuridão que aqui nós entendemos como noite, todos aglomerados em desespero, em total desespero. Daria para detalhar muita coisa, as expressões que eu pude observar, a forma como eles se portavam, as casas eram distantes, parecia ser um local onde
era acessado por determinados níveis de consciência após o desencarne, mas eu pude sentir que algumas consciências que obtinham melhora em áreas mais densas eram tracionadas para aquele ambiente. Interessante. Ok? Forte abraço.